Senhoras e senhores, boa noite a todas, a todos. Hoje damos início à Semana Jurídica da OAB Campinas, com muita honra, com muita alegria, com muito orgulho de poder fazer essa realização pela nossa terceira subseção. Eu agradeço, vamos fazer uma rápida abertura aqui da Semana Jurídica e já vamos passar a palavra ao nosso convidado, professor Rolf Madaleno, que irá hoje nos brindar com as suas lições. Antes de iniciarmos, eu vou passar a palavra à Carol, que é nossa colaboradora aqui da OAB Campinas, para ela dar o aviso aí para vocês sobre certificados, sobre um sorteio de bolsas que nós vamos fazer, desde já agradecendo ao Damásio Educacional, Unidade Campinas, que auxiliou na organização, apoiou a organização desse evento. Então, agradecer ao Damásio Educacional, Unidade Campinas, também agradecer ao ProOrdem de Campinas, ESD, a Escola Superior de Direito, que também nos apoiou nessa organização, na organização dessa Semana Jurídica, e, por fim, agradecer à VidaMax, administradora de benefícios, que é a administradora do Plano de Saúde da UAB Campinas, junto à Unimed Campinas. Também agradecer à VidaMax por todo o apoio. Quem quiser obter mais informações, é só acessar o site vidamax.com.br. Carol, você está com a palavra, então, para passar aos participantes as informações de certificado e sorteios. Boa noite a todos. Referente aos certificados, durante a palestra, a transmissão, iremos encaminhar um link de um formulário que deve ser preenchido, todas as informações, e, inclusive, para poder participar do sorteio, tem que selecionar, para a gente poder estar disponibilizando as informações para a realização do sorteio. Da Damásio, vale uma bolsa de 50% para uma pós-graduação ou um preparatório para a OAB. Essa bolsa é válida até dia 28/9. E da ProOrdem, só um minuto. Bolsa também de 50% para pós-graduação. Muito obrigado. Então, a Carol vai disponibilizar um link no chat para que as pessoas preencham, e ao preencher o link, vocês vão preencher os dados para o certificado e também vão autorizar a utilização do nome para o sorteio do Damásio e do ProOrdem. Então, fiquem atentos ao link e pelo link é que serão emitidos os certificados e que será dada autorização para a participação do sorteio do ProOrdem e do Damásio Educacional, aqui Unidade Campinas. Eu agradeço a presença de todas e de todos. Nós vamos dar uma rápida palavra nesse dia de abertura à diretoria da UAB Campinas, que está aqui, também os nossos conselheiros seccionais. Eu cumprimento o Fábio Gindler de Oliveira e a Silvia Melges, que aqui representam o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, e também justifico a ausência da Raquel Tamassia, diretora da CAASP, que representa também aqui a CAASP, o presidente da Avanço. Então, passo a palavra agora à nossa diretoria, passar à Luciana, ao Ivan, ao Paulo e ao Cláudio, nessa ordem, sem que a gente precise fazer a intervenção, para uma palavra na abertura desta Semana Jurídica. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que nós iniciamos a nossa Semana Jurídica de 2020 da UAB Campinas. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer ao professor Rolf, que gentilmente atendeu ao nosso convite para iniciarmos esta semana de estudos e de debates de temas atuais, né, muito importante. Agradecer a
também aos meus diretores, aí, meus escudeiros diretores, e aos conselheiros que representam a OAB São Paulo, e dizer que realmente é este trabalho em equipe, verdadeiramente em equipe, que nos faz realizar eventos como este, nos mobilizarmos, né, para realizar eventos como esse. É um prazer estar aqui e um prazer ouvir a palestra do professor Rolf após os cumprimentos. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa nossa semana jurídica, numa noite fria de segunda-feira, mas com um número de participantes que nos agrada muito, e até fica o pedido para que vocês compartilhem o link que tem dessa palestra nos grupos de WhatsApp. Hoje é o primeiro dia, agradecendo ao Dr. Rolf Madaleno que aceitou o convite em estar palestrando aqui para a advocacia campineira e da região que acaba acompanhando, mas que todos podem colaborar para que a gente consiga dobrar aí o número de participantes nessa noite maravilhosa. Com certeza ninguém vai se arrepender de estar aqui conosco. A advocacia é um prazer, mais uma vez, representar a advocacia campineira ao lado da Luciana, do Cláudio, do Paulão e do nosso presidente Daniel, a quem eu agradeço imensamente aqui, como se na mesa alta estivéssemos, por comandar de forma tão singular a nossa Ordem dos Advogados, a maior subseção do Brasil. E ao Dr. Fábio e à doutora Silvia, não tem como deixar de agradecê-los, a quem faço, peço que retransmita ao Dr. Caio, nosso presidente da Seccional Paulista. Realmente é um período que a gente vê muita dedicação a toda a advocacia. O momento não é fácil, mas com certeza vocês estão fazendo o melhor possível e isso reflete aí no dia a dia de todos nós. Então fica aqui meu agradecimento a vocês, a todo o conselho e a diretoria da Seccional. E eu fico por aqui para não me estender, porque com certeza todos aguardam ansiosamente o início da palestra. Paulão, fica com você a palavra. Um abraço a todos, pessoal, e uma ótima noite. Boa noite a todos e a todas. Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar em uma noite muito especial ao professor Rolf Madaleno, professor de todos nós, e desde já agradecer a presença de Vossa Excelência na nossa 7ª Semana Jurídica da OAB Campinas. Queria fazer um agradecimento, professor Rolf, aos queridos amigos e diretores da Ordem, Ivan Castrezzi, a nossa querida Luciana Freitas, Cláudio Vieira, e o nosso presidente, maestro, Daniel Blickstein. Também um agradecimento muito especial à minha querida amiga e amiga de todas as horas, conselheira Silvia Meldes, que aqui, junto com o Dr. Fábio Ginder de Oliveira, que é também um grande amigo, ambos conselheiros da Seccional Paulista, representam não só o conselho, mas também o nosso querido presidente, Caio Augusto Silva dos Santos. Aos amigos e amigas que estão aqui participando, advogados, advogadas, alunos, alunas, também diretores de outras subseções, eu quero aqui agradecer a presença da doutora Carlinhos Zanella. Em nome de Vossa Senhoria, eu faço um cumprimento a todos os diretores das outras subseções que estão aqui nos acompanhando. E sem mais delongas, quero, professor Rolf, mais uma vez dizer que é uma honra muito grande poder ouvi-lo. Melhor que estivéssemos presencialmente, mas nesse momento é o que temos, né? Mas na certeza de que muito em breve poderemos fazer esse evento, dar continuidade da forma presencial, porque eu acho que nada substitui esse contato humano e um aperto de mão, um abraço e um beijo. Um abraço a todos, um beijo a todas. Professor Rolf, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Tem a palavra? Sou eu, professor. Tá bem. Eu só quero agradecer, professor.
Eu quero saudar o professor Rolf Madaleno, ao nosso presidente Daniel Blixten, que é o nosso comandante de tudo, que corre atrás de tudo e faz isso se tornar realidade aí nos comandando. A Luciana Freitas, que é a nossa diretora mais querida, mais bonita da diretoria, né? Embeleza a nossa diretoria. Ao doutor Ivan Castrezzi, que sempre cuida muito bem das nossas finanças. Doutor Paulo Braga, que é responsável por todas as semanas jurídicas, que correndo atrás dos palestrantes, fazendo que eles se tornem tanto interessante, o que nos leva a esse número grande de assistentes. Ao nosso conselheiro estadual, Fábio Ginger, meu irmão querido, que vem sempre nos agraciar com a sua presença, e a minha querida Silvia Melge, que é uma querida, é uma conselheira que sempre está nos orientando, nos aconselhando. Realmente, o nome conselheira realmente cabe muito bem a Silvia. Tá? Então, eu quero agradecer a todos que aqui estão, alguns professores que estão assistindo essa live aqui. Eu vou fazer a saudação só em nome da nossa querida Daniela Baroni, e embora temos vários aqui, a Bárbara Dirich, que está sempre acompanhando as nossas palestras, nossas lives. Então, é uma satisfação enorme poder participar, como diz o nosso diretor Paulo Braga. Seria muito agradável se fosse realmente essa palestra presencial, mas ela, sendo essa virtual, também nos proporciona atingir esse número grande de pessoas e nos dá a satisfação de poder, mais uma vez, ouvir o professor Rolf Madaleno, que nós já vemos em livro, mas ouvi-lo, então, as palavras do próprio professor, nos deixa muito satisfeito, contente. Obrigado, professor, por poder abrir essa nossa semana jurídica na data de hoje. Então, obrigado a todos. É só isso. Acho que o doutor Fábio Ginger ainda vai falar em nome do Conselho. Isso. Obrigado. Agradeço as palavras. Vou passar ao Fábio e depois faço um agradecimento final e já passo a palavra para o professor Rolf, viu? Tá bem. Fábio, por favor. Boa noite, presidente Daniel Blixten, na pessoa de quem eu cumprimento toda a diretoria, os funcionários da OAB Campinas, já parabenizando por mais esse grande evento. Já davam show nos eventos presenciais e estão dando shows ainda maiores nos eventos virtuais. Boa noite ao nosso ilustre palestrante, professor Rolf Madaleno, a quem eu cumprimento todos e todas as presentes nesse primeiro dia da Semana Jurídica de 2020. Como representante da cidade de Campinas, no Conselho Seccional da OAB, junto com as advogadas Silvia Melges, Estela Serafini, Pedro Marcelino, Alexandre Jaluca e Carlão Quiminazo, e em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e de toda a sua diretoria, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas. Estamos no mês de agosto, portanto, parabéns pelo nosso mês. Aproveitem o evento. Obrigado. Obrigado, Fábio. Agradeço pelas palavras. Pena que a gente não pode fazer o nosso baile da advocacia virtual, mas é a nossa próxima missão, viu, professor Rolf? Mas agradeço muito. Não esqueça de me convidar. Não, já está convidado, professor. Agradeço muito ao Fábio, à Silvia, parabenizo a vocês e aos conselheiros pelo trabalho que vem sendo feito na UAB São Paulo, um trabalho realmente primoroso e que está fazendo história na história da UAB de São Paulo. Agradeço também aos queridos diretores, as palavras deles são por amizade, viu, professor Rolf? Porque, na verdade, a mola propulsora dessa subseção são esses 4 grandes amigos e advogados e advogadas, a Luciana, o Cláudio, o Ivan e o Paulo, que realmente, cada um na sua área de atuação, fizeram a história e mudaram a forma da nossa entidade aqui em Campinas atender, receber e suportar a advocacia. Então, eu que tenho a agradecê-los por esses anos aí que nós temos juntos e ainda que temos a trilhar até o ano que vem. Por fim, agradecer aos nossos queridos colaboradores, funcionários da UAB São Paulo e da UAB Campinas, a Daiane, que está aqui, a Carol, a Beatriz, a Miriam, enfim, todas elas que
sem o suporte, nada disso seria possível. Então, muito obrigado. Vamos, então, à nossa tão esperada palestra do professor Rolf Madaleno, que, além de um querido amigo e aquele advogado que a gente admira, né? Eu, se por acaso um dia for ter alguma demanda de família, vou contratar o professor Rolf para ser meu advogado. Mas o professor Rolf é mestre em Direito, professor, enfim, de Direito de Família e Sucessões, reconhecido aí nacional e internacionalmente, diretor e fundador do IPDFAN também. O professor Rolf tem um currículo extenso, mas o nome dele já fala por si só. Então, professor Rolf, o senhor está com a palavra. Muito obrigado por fazer essa palestra inaugural da nossa Semana Jurídica. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria inicialmente agradecer profundamente o convite, o honroso convite que a OAB Subseção de Campinas me oferta, me oportuniza de poder, então, estar presente nesta Semana Jurídica, tradicional Semana Jurídica, já a 7ª Semana Jurídica, ainda que em tempos diferenciados de isolamento social, mas nem tão isolados assim, porque, de alguma maneira, né, a tecnologia permitiu que, de alguma forma, nós pudéssemos estar juntos, próximos, ainda sem o contato físico. Mas fica a esperança e a expectativa de que isso logo em breve será retomado. Por isso, então, em nome do presidente, Dr. Daniel Blickstein, que, como disse antes, um grande amigo, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, à vice-presidente doutora Luciana Freitas, aos demais diretores, doutor Ivan Castrez, doutor Paulo Braga, doutor Cláudio Vieira, agradeço mais uma vez também as palavras gentis e aos conselheiros, doutor Fábio Gidler e a doutora Silvia Melges, a participação e a honra que nos dão de estarem aqui presentes neste evento que fala, ou o convite sugeriu o tema alimentos e convivência em tempos de pandemia. Acho até que o título sugere assim uma situação diferenciada, até porque dizem que esses tempos de pandemia representam para nós, né, um novo normal. E um novo normal nos trouxe situações nunca antes verificadas, nunca antes vivenciadas, nunca antes regulamentadas, inclusive, porque nunca nenhum de nós passou por alguma situação semelhante a essa de isolamento total e de isolamento dos nossos filhos, de isolamento das nossas relações, e numa situação que já foi muito mais grave, e agora está, à medida que o tempo vai passando, ela vai amenizando, os efeitos dela vão amenizando, mas foi continua sendo um grande aprendizado, né? Nós tivemos que nos reinventar para podermos entender como se dariam aqui, né, nesses momentos de isolamento, esses fatos que estão tão presentes no âmbito do direito de família. Um deles que é o sagrado direito de convivência, que tem os pais separados em relação aos seus filhos, um direito, diga-se de passagem, mais dos filhos do que dos pais, e talvez essa seja uma situação que muitas vezes é esquecida nos tribunais, e faço questão de abrir a minha fala fazendo esse apontamento de que mais se verificam, às vezes, nos processos, interesses dos adultos do que os reais e verdadeiros interesses dos filhos. E é um alerta, porque tem a ver com o que nós vamos conversar aqui. E em cima do direito da convivência, ou a contrapartida, digamos assim, que é a questão dos alimentos, né? São sempre duas armas, eu sei que a expressão não é adequada, especialmente vir armado por uma fala de direito de família, mas as armas dos processos geralmente são essas. De um lado, alguém se arma do direito de ter o filho sob a sua guarda e sob a sua custódia, e, se for o caso, restringir a convivência com outro genitor, e o outro, que tem o poder econômico, também então tem a sua arma, que é estabelecer reduções desses alimentos ou o não pagamento desses alimentos, verificando todos nós que, de uma maneira ou de outra, trabalhamos com direito de família, que, apesar de nós vivemos uma comoção tão diferenciada, no momento que tanto nos distancia, em que nós teríamos que nos reinventar, em realidade nós continuamos exercendo sempre as mesmas coisas que já exercíamos em tempos normais. Ou seja, as nossas dissensões pessoais,
prevalecendo, inclusive num momento como este, em que a racionalidade deveria se sobrepor e que é o que não acaba acontecendo, porque tudo que se viu em tempos de pandemia e de discussões em processo não foi a oferta, não foi a doação, não foi a entrega, não foi o desprendimento, mas, pelo contrário, o que nós vimos foram processos que trataram do mesmo egoísmo que existe nos tempos normais. As mesmas situações que os tribunais tiveram que descobrir soluções diferentes para que não houvesse solução de continuidade nas convivências que são tão sagradas e que a própria Constituição Federal estabelece, o sacramento desse direito e do direito alimentar, que também é elevado a um direito fundamental. Mas esses dois direitos fundamentais parece que são jogados, parece que são vilipendiados, lamentavelmente, por pais que continuam em desinteligências que vão além da vida pós-conjugal. Eu sempre gosto de citar, inclusive, um livro que já na década de 80 fora lançado aqui no Brasil pela editora Saraiva, que era O Divórcio 10 anos depois. De cunho psicológico, mas muito interessante, porque era um livro que tratava do comportamento dos casais depois, até 10 anos depois de terem se separado. E o cerne dessa pesquisa era verificar que 10 anos depois dos casais estarem divorciados, o nível de dissidência, o nível de litigiosidade existente entre esses casais era exatamente o mesmo 10 anos depois. Por isso, então, que eu comecei a minha fala e destaquei essa questão do que eu vou chamar aqui de abuso. Para que a gente possa falar de novos tempos ou de um novo normal, especificamente nesses dois itens, que são a sagrada convivência e o sagrado direito alimentar, e que nós precisamos, então, nos reformularmos ou reformularmos os nossos conceitos de direito, de exercício desses direitos. A primeira ressalva que eu faço é que nós estamos tratando aqui de abusos que continuam acontecendo e de soluções que precisam ser aventadas para que esses abusos sejam minimizados. Por que eu falo em abuso? Porque se nós tivéssemos, em tempo de pandemia, de isolamento, e aflorasse entre nós, naturalmente como deveria ser, um sentimento também natural de solidariedade, o ideal de vida seria que os nossos relacionamentos e que as nossas dissensões pessoais, que os nossos egoísmos, nossas atitudes egoístas, recuassem para que outras situações pudessem ser privilegiadas, para que não houvesse solução de continuidade na convivência e para que não houvesse nenhum tipo de abuso na prestação alimentar. Então, é disso que nós vamos falar. Quais foram os abusos que surgiram em tempos de pandemia, do ponto de vista da convivência e do ponto de vista dos alimentos, que são as armas, como disse antes, em que esses casais de sentidos degladeiam entre si, né? E numa situação em que os filhos são apenas vítimas dessas relações de desinteligência. E o que aconteceu é que os tribunais, como falei há pouco, precisaram se reorganizar, se reinventar. Em que aspecto? Bom, porque a convivência, a primeira coisa que surgiu foi a suspensão dessa convivência. Num primeiro momento, com todo sentido, porque não se sabia exatamente ainda o que representava, os perigos que representavam a circulação das pessoas de um lado para o outro. Lógico que isso trouxe uma preocupação inicial em que os tribunais acabaram decidindo que as convivências deveriam ser substituídas, não mais fisicamente, e sim virtualmente, para que os filhos e, inclusive, os adultos não fossem contaminados, não fossem atingidos pela Covid. E aí se estabeleceu, né? Março, abril, maio, não sei se foi até maio, mas o fato é que nenhum de nós, porque nenhum de nós esteve acostumado a uma vida dessas, diferente de isolamento, até para nós, e em especial quando se tratam dos nossos filhos, e eu sou avô e posso, de alguma forma, então, até contar como um sentimento próprio, porque quando passou 1 mês, 2 meses, sem eu poder estar com meus netos, sem poder me aproximar dos meus netos e sem poder tocar e abraçar os meus netos,
Eu, pessoalmente, sendo avô, senti os gravíssimos efeitos desse distanciamento. Agora, imaginem aqueles pais que são abnegados e que são acostumados com a convivência com os seus filhos e que, então, precisam ser afastados dessas relações de aproximação, de carinho, que são tão necessárias ao nosso estilo de vida. Claro que isso gera, para quem abusa, uma oportunidade ímpar, singular, e que, então, nestes momentos, acaba recebendo o apoio do judiciário, que ainda está em dúvida quanto ao procedimento de isolamento dos filhos. E ordena a substituição, foi isso que nós vivenciamos, ordena a substituição do contato pessoal e direto por um contato virtual, pelas vias telemáticas, o que, num primeiro momento, satisfaz um pouco dessa necessidade, mas não significa dizer, e como já se verifica ao longo dos tempos, que estas convivências diretas e pessoais não possam e não devam ser atendidas, que não possa haver um relaxamento desses vínculos próprios e pessoais, que foi o que começou a acontecer. Ou seja, os tribunais se deram conta de que existia um abuso muito grande, e um abuso, inclusive, provocado por quem já tem uma natureza, uma veia pela alienação parental. E quando surge uma oportunidade dessas, de que tem um genitor que já, nos tempos normais, pratica alienação parental, se tem uma oportunidade dessas em que, em tempos atípicos, a alienação parental encontra eco, obviamente que isso não deixou de acontecer, porque o alienador parental ele aproveita todas as oportunidades que ele tem ao seu alcance para buscar, inclusive, com o auxílio do Poder Judiciário, a prática desta alienação, nunca se dando por vencido. Então, nós tivemos processos que discutiram em juízo a nova prática desse direito de convivência, que, no meu modo de pensar, sempre foi sagrado e precisava ser excepcionalizado para aquelas situações que exigiam um isolamento e que houvesse realmente um perigo em relação aos filhos ou em relação às pessoas de mais idade, que estão naquela faixa de risco maior. Então, quando ocorressem essas situações muito próprias e específicas, até eu era favorável ao isolamento. E não generalizar esse isolamento, não generalizar o contato meramente virtual, porque isso é fundamental para as relações nossas de adultos para com os nossos filhos e netos, como vice-versa, o caminho também é absolutamente necessário. Os nossos filhos, os nossos netos, quando ficam isolados, os que mais compreendem, os que menos compreendem, eles não conseguem entender o porquê desse isolamento absoluto. E claro que isso também vai gerando nos nossos filhos, nos nossos descendentes, um sentimento às vezes inconsciente de raiva, um sentimento às vezes inconsciente de abandono, e não acontece, e não era nada disso. Mas quando esse abandono involuntário surge, a situação de novo da alienação acaba encontrando um elemento fomentador e que agrava muito mais essas relações. Até me perdoem, porque eu estou falando de tragédias no momento que eu deveria falar de situações de solução para esses caminhos. Mas é que agora nós precisamos encontrar, digamos assim, o meio termo que adeque exatamente esta convivência na medida em que ela deve e precisa ser exercitada, desde que sejam tomados os devidos cuidados. E essa tem que ser a tônica, e tem sido a tônica das decisões na atualidade, já revistas, já revisadas depois de um momento ainda de escuridão total. Agora já se sabe que cautelas sendo observadas e tomadas, é possível também retomar esta sagrada e necessária convivência, sempre a bem dos filhos, nunca por conta dos interesses dos adultos. E isso é o que mais se precisa observar e ter cuidado para aqueles que lidam com o direito, e os advogados, que eu, inclusive, gostaria de homenagear pelo mês da advocacia, e a todos nós que somos operadores do direito do ponto de vista do advogado, nós sabemos como nossa atividade, especialmente numa área tão delicada como essa, como ela nos desgasta
porque nós temos sempre que encontrar soluções rápidas para dilemas que também são muito angustiantes. E essas angústias de pais que ficaram afastados dos seus filhos, eu acho que, de alguma forma, elas vêm sendo minimizadas, elas vêm sendo adaptadas. Não há espaço para nenhum radicalismo. E isto é um momento singular e isto é um momento transitório. A grande mudança, por exemplo, do direito de convivência e a grande mudança, por exemplo, do direito dos alimentos, não surgiu agora em função da pandemia. Em função da pandemia, surgiram situações atípicas que precisavam ser remoldadas e que estão sendo remoldadas. Então, eu falei primeiro daquela figura que tenta alienar ou impedir o contato e a convivência do outro genitor com os seus filhos. E tento dizer que estas restrições elas precisam ser relaxadas para que a convivência se dê fisicamente, porque é extremamente importante e que só em raríssimas ou pequenas exceções, geralmente com genitores que trabalham com doentes ou geralmente aqueles que estão em contato direto com os portadores da Covid, é que tem que tomar os cuidados maiores e talvez até, às vezes, estabelecer um isolamento. Mas a regra volta a ter que ser a regra da convivência fisicamente falando, com os cuidados que nós, pais e avós, e de um modo geral, temos a obrigação de estabelecer e observar. Mas esse é o lado da convivência, a ótica, normalmente, do pai, já que, em regra, a custódia, ainda que seja uma guarda compartilhada, mas a chamada residência de referência acaba sendo a residência materna, na maioria das vezes. Então, do ponto de vista do genitor que não tem a residência de referência, para ele é importante que ele tenha o contato com os seus filhos. Mas este, que também não tem a residência de referência, tem, do outro lado, a obrigação dos alimentos. E essa obrigação de alimentos, de novo, usando a expressão do abuso, essa obrigação dos alimentos, ela pode também servir como uma maneira de vingança, de ressentimento e de discórdia, que é pontualizada a cada momento, em tempos normais e em tempos anormais, por cônjuges desavindos. E o que nós vimos na experiência da Covid nesses meses todos que já se passaram? Vimos pais, provedores, devedores de pensão alimentícia, sugerindo a redução da sua obrigação alimentar. No começo também, por motivos que eram ponderáveis, porque os ganhos, os rendimentos, devem ter sofrido, sim, algum tipo de redução. E isso é defensável. E isso é aceitável. Então, se demonstrada a redução dos seus ganhos, a efetiva redução comprovada, documentada, não tem por que não obter ou lograr a redução desses alimentos também em caráter transitório. E, inclusive, dizia, ao tempo lá do início da pandemia, olha, não precisa nem de uma ação própria, isso é uma questão de bom senso, porque reduzir os alimentos é praticamente defraudar algo que é evidente, que é um fato do conhecimento de todos. Não demanda maiores provas que não aquela, talvez, da mostra do contra-cheque ou de alguma situação que permita estabelecer uma redução desses alimentos. O que nós não podemos pactuar ou compactuar é o fato de que o abuso, de novo, surge também nessas relações, porque existem provedores que não têm por que reduzir a obrigação alimentar, às vezes até porque essa obrigação alimentar já foi reduzida durante o processo de fixação desses alimentos, e aí, de novo, se estabelece um abuso, porque vocês todos sabem melhor, inclusive, do que eu, que existem processos em que, às vezes, o devedor dos alimentos esconde a sua condição econômica, financeira, e consegue, já na origem, ter um estabelecimento de uma pensão alimentícia muito ou bastante reduzida. E depois ainda pretender reduzir isto mais é quase que uma crueldade em relação aos alimentos. Então, vejam, as crueldades que eu falo são crueldades que sempre se voltam contra os filhos, contra os dependentes, contra as pessoas vulneráveis. Crueldade na convivência, crueldade na obrigação alimentar.
que não são problemas que surgiram agora da pandemia, que disse, lembro no começo da minha fala, são problemas que surgiram sempre, em todos os processos de família, e isso é do nosso conhecimento. Tanto é que a grande descoberta que nós precisamos estabelecer não são exatamente situações para a prática nesses momentos diferenciados, que cedo ou tarde terminarão e voltaremos à nossa vida normal, mas é descobrir da essência dos últimos anos, dos últimos tempos, o que vem efetivamente sendo mudado no âmbito do direito de família. Aquele direito de família, dos alimentos estudados lá nos bancos da faculdade, esses não existem mais. Os alimentos da Lei 5.478, dos alimentos da pensão alimentícia vitalícia, da proporcionalidade, e isso tudo pertence ao passado. Nós temos hoje alimentos que estão fixados por uma outra ótica completamente diferente, que são os alimentos dos adultos, dos cônjuges e conviventes, e irmãos, etc. e tal, que são alimentos sempre transitórios, sempre temporários, e temos os alimentos que é a verdadeira pensão alimentícia, que deve ser vista na linha vertical, que são os alimentos ou a pensão alimentícia, que é um direito dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. Bom, esses são os alimentos que mereceram uma pequena modificação ao longo dos tempos. Tanto é que nós falamos de pensão alimentícia para os filhos e de alimentos transitórios ou compensatórios para os adultos. Os alimentos transitórios e compensatórios dos adultos serão sempre alimentos por determinado tempo. E isso é normal e assim é que tem que ser. Os alimentos dos filhos também são alimentos que têm um tempo determinado, porque não existe mais, e esta é a grande mudança que surgiu, não existe mais entre nós os alimentos para toda a vida, os alimentos vitalícios. Esses pertencem ao passado. Esta foi a grande mudança surgida no âmbito do direito alimentar. Como foi a outra mudança no âmbito da convivência, da guarda, que lembram era antes sempre uma guarda materna. Então, o direito vem mudando, porque aquela ordem de igualização entre os pais, o homem e a mulher, o casal, de um modo geral, isso agora, só 20 anos depois da Constituição, 32 anos depois da Constituição Federal, é que está se assentando. Agora é que nós estamos encontrando ou estabelecendo ou reconhecendo os fundamentos da Constituição Federal de 1988. Nunca me esqueço, e faço questão de fazer esse registro breve, não sei se o tempo me permite, que quando a Constituição Federal de 88 foi promulgada, um juiz de família aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre em especial, ele exonerou todos os maridos de todas as pensões alimentícias das ex-esposas. E é evidente que esse foi um ato absolutamente exagerado, porque em 1988, todas as ex-esposas ou todas as ex-companheiras eram dependentes de um direito alimentar que era tido por uma sociedade que tinha uma configuração diferente dos dias de hoje. Precisamos também de 32 anos para adquirir uma relativa ou quase absoluta independência da mulher, precisamos quase de 32 anos para adquirir o status que hoje temos, de reconhecer que esses alimentos são, na classificação que disse antes, transitórios e, em qualquer hipótese, seja na linha horizontal, seja na linha vertical, são alimentos para um tempo determinado. E todos aqueles outros conceitos que nós tivemos também nos bancos de faculdade, de que os alimentos são irrepetíveis e que os alimentos não se pode renunciar, são irrenunciáveis, e toda aquela pleiade de como é que eu vou chamar isso, de alimentos, né, de características próprias e específicas dos alimentos, tudo isso mudou. Então, as mudanças não estão surgindo de agora. As mudanças vêm surgindo num crescendo, e talvez a nossa grande equação seja exatamente essa. Como essas mudanças que já nasceram lá em 1988 e que vêm evoluindo de tempos em tempos para que hoje nós consigamos alcançar um nível de quase igualdade,
E o mesmo se diz em respeito à convivência, porque a gente vem lá de uma situação em que a guarda sempre era materna e depois, com algumas raras situações, podia se estabelecer a guarda materna, para hoje chegarmos ao que nós chamamos de guarda compartilhada. Vejam vocês, se não estou aqui confundindo o raciocínio, que nós avançamos e muito no direito de família nesses dois temas, nesses dois itens, que são a questão dos alimentos, que hoje são sempre transitórios, que é uma obrigação de ambos os casais, e a questão da convivência, ou seja, do exercício efetivo de uma guarda compartilhada. O que nós estamos agora tendo que resolver, tirante os ruídos dessa situação de pandemia, é como depois, quando retomarmos a nossa vida normal, quando sairmos deste novo normal, e que todos nós desejamos voltar ao velho normal, como é que nós vamos nos comportar neste velho normal em relação aos nossos ranços que ainda estão um pouco presentes, que são esses ranços que a gente vê na jurisprudência recente, inclusive do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, todos vocês têm presente na memória que vimos aí uma decisão recente em que era possível a prestação de contas na questão alimentar. Lendo depois o acórdão, a gente descobre que a prestação de contas continua não sendo viável, mas que era apenas uma situação muito especial, de um alimentando de necessidades também especiais, de sorte que aquela abertura que poderia se imaginar que pudesse haver uma prestação de contas no direito alimentar, que então abriria mais um caminho para cisão, para discussão, para discórdia. Quer dizer, essa preocupação nós não temos que ter. Então, que preocupação, afinal de contas, nós, operadores do direito, temos que alavancar, trazer esses resquícios que sobram, né, dessas sequelas ainda presentes nas discussões dos adultos que usam seus filhos para as suas dissensões pessoais? Qual é o nosso papel? Qual é a solução? O que esses tempos de pandemia podem nos trazer de conhecimento, de novas experiências e que talvez sirva para melhorar o que nós já vimos tentando consertar desde 1988? E eu estou fazendo uma referência específica à ideia de que o grande mal que nós continuamos incentivando nos nossos processos de família é exatamente essas situações de abuso, que falei bem no comecinho. Do abuso de quem tem a guarda e que dificulta a convivência do outro, do abuso de quem, em contrapartida, como vingança, ele também, que tem o poder econômico, ele dificulta o acesso ao dinheiro. Daquilo que eu falei, que não quero ser repetitivo, de que os adultos, desinteligentemente, criam os problemas que afetam os seus filhos. Nós, que estamos no entorno disso, é que temos que achar as soluções, que não são as soluções trazidas na pandemia, porque essas são soluções transitórias, que já estão sendo consertadas, readequadas, porque tudo que é extremo demais gera dificuldades que talvez gerem outros problemas de ordem psicológica e que depois, então, sejam muito mais difíceis de consertar, principalmente se considerarmos que se um abusador, em termos de abuso do direito, se esse que abusa do direito dos filhos, da convivência e dos alimentos, se ele encontra eco nas decisões judiciais, isso vai gerar um efeito negativo muito grande, não só em relação ao judiciário, que fica desacreditado, porque nega direitos essenciais e fundamentais dos filhos e dos pais, como também dos próprios pais, porque alguns desacreditam nos direitos que têm, porque veem que são protegidos aqueles que abusam. Então, minha forma de pensar é que a primeira correção, a primeira, digamos assim, filtragem que nós precisamos fazer é evitar, sob todos os aspectos, qualquer tipo de abuso que seja praticado em termos de convivência e de alimentos. E esses abusos precisam ser detectados. Não é fácil fazer isso, mas isto é o primeiro passo para que a gente possa readaptar as nossas condições de retomada da vida do velho normal. E se nós pudermos estabelecer
né, uma linha de ação para afastar esses abusos, já explico do que eu estou pensando, se nós pudermos afastar estes abusos, provavelmente nós estaremos contribuindo de alguma maneira para a estabilidade dessas relações. Porque, como disse antes, os abusos só existem porque há, voluntária e involuntariamente, do ponto de vista do judiciário, uma preocupação que se sobrepõe a um fim maior. O que eu quero dizer, às vezes o judiciário, na ânsia de evitar uma tragédia, acaba deferindo outra tragédia. E aí, então, era a minha solução, a minha proposta de solução. Nós, operadores de direito, dessa experiência que tiramos dessa situação bastante diferenciada, como é que nós podemos contribuir para que esses abusos sejam minimizados? Porque precisam primeiro ser detectados. Bom, os abusos eles acontecem no ponto da convivência e no ponto dos alimentos. O ideal, em termos de alimentos, talvez fosse o que os espanhóis estabeleceram entre eles, na questão muito comum e corrente dos alimentos, em que as pessoas não querem pagar os alimentos no valor adequado e nem querem que o cônjuge, o ex-cônjuge ou o guardião seja o administrador, o gestor desses recursos. Então, aí é o primeiro foco de desentendimento. E os espanhóis resolveram este problema da desconfiança, da destinação e da administração dos alimentos, que é um dos focos maiores dos processos judiciais que temos em tempo de pandemia e fora da pandemia, que é a criação de uma conta conjunta. A conta conjunta onde são depositados os alimentos pertinentes aos filhos. Se ambos os pais têm que atender à necessidade dos filhos, eles depositam naquela conta, sei lá, se o pai tem que pagar 60% das despesas, ele deposita 60% desse valor. Se a pensão é 10, ele deposita 6 mil. E a mãe deposita os outros 4. Qual é o grande diferencial disso? Por que os espanhóis pararam de brigar por conta dos alimentos? Porque a preocupação de que o ex-cônjuge vai usar em benefício próprio esse dinheiro desapareceu. Por quê? Porque a prestação de contas ela já é transparente a partir dos extratos de uma conta conjunta, que tem a lisura e, como disse, a transparência de saber para que aquele dinheiro foi destinado, para pagar a escola, para pagar o transporte escolar, para comprar alguma roupa, ou seja, não há desvio desses recursos. Há a transparência, que é fundamental. Bom, e essa transparência, então, ela foi resolvida na Espanha porque o segundo valor desta forma de fixação dos alimentos é que ele não gera o imposto de renda, porque não há o pagamento de uma pensão alimentícia. Há, sim, a utilização de uma conta conjunta que alivia, às vezes, em 15%, 10% ou 27,5% de tributação. E isso é benéfico porque atende melhor às necessidades de ambos os filhos. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma situação destas, em que a conta fosse conjunta e a obrigação de depósito, mesmo que por desconto em folha, desaguasse nessa conta, talvez nós tirássemos muito do poder desse provedor que usa esse poder ou abusa desse poder para tumultuar as relações de família. Bom, e aí sobra, e já vou me encerrando, me encaminhando para o encerramento, aí sobra do outro lado um controle do abuso daquele que tem a guarda e que tem o exercício da convivência como uma forma de reduzir ou de dificultar a convivência do outro. Aí eu sou obrigado, porque não existem soluções mágicas para tudo isso, mas aí eu sou obrigado a me socorrer, melhor dizendo, das lições clássicas de Richard Gardner, que foi quem divulgou entre nós as ideias da alienação parental. Quando esta alienação parental surge das mais diferentes formas e geralmente com restrições de convivência, e que é o que nós vemos agora e é o que nós também vimos em tempos de pandemia, é que, em regra, as pessoas não tinham motivos reais para reduzir ou evitar ou impedir o contato do outro genitor com os seus filhos, que era apenas uma forma de pôr em prática esse pendor pela alienação parental. Quando esta alienação parental
se apresenta, e ela não é difícil de detectar, porque o comportamento dos alienadores é muito fácil de verificar, porque ele nunca aceita ou não, porque ele sempre busca outra forma de solucionar a sua vontade, de dar vazão à sua vontade. Quando isto ocorre, Richard Gardner dizia, pena que não é posto em prática, que existem várias formas de evitar esse abuso. E a própria lei da alienação parental, lá no artigo 6º, estabelece todas as formas de combate à alienação, desde o aviso, desde da obrigação de submeter a um tratamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo da gravidade, chegando ao extremo da reversão da guarda, ou da suspensão, que é menos grave. Mas o que acontece é que os nossos tribunais, em regra, não aplicam nenhum desses caminhos. E aí, então, nós nos encontramos, seja em tempos de pandemia, seja em tempos normais, sempre impotentes em relação ao judiciário, que se acautela mais do que o necessário, às vezes tentando proteger um lado ou outro e sempre, no meu modo de pensar, desprotegendo os nossos filhos. E no momento que ele desprotege os nossos filhos, porque dá vazão aos interesses dos adultos, se nós não tivermos um mecanismo que mecânica e automaticamente resolva ou elimine, ou se não eliminar, pelo menos reduza o impacto dessas pessoas e desses atos que acabam negando os direitos, nós vamos continuar com esta pandemia, não em função do Covid, mas em função da falta de inteligência dos adultos. E a falta de inteligência dos adultos é como a fraude. Falávamos lá no começo, Daniel, da questão da fraude. A fraude, quanto mais a gente descobre uma forma de evitá-la ou de combatê-la, os fraudadores, que são muito mais rápidos e inteligentes, e porque o judiciário nunca está adaptado à altura para o combate imediato, eles encontram sempre outras formas de fraudar. Aí é que está. Enquanto nós temos dificuldades para arrumar soluções para os problemas que nos trazem, os fraudadores, os abusadores, sempre encontram formas rápidas e imediatas de fazer ou atingir o seu objetivo. É isso, talvez, que seja o nosso maior desafio. Algumas ideias existem, outras precisam ser melhor desenvolvidas, mas o fato é que nós não podemos ficar amarrados, nós não podemos ficar com as mãos presas. O fato de ter um evento como esse, da Semana Jurídica, que abriu o seu espaço e o primeiro dia desta semana para tratar dos fundamentais direitos das famílias, no que diz respeito à convivência e aos direitos dos nossos filhos, é a maior prova de que nós, advogados do Brasil inteiro, estamos preocupados na preservação e no equilíbrio e na manutenção da nossa família. E esta preocupação precisa ser traduzida em ações. Por isso que quero parabenizar toda a diretoria da OAB de Campinas, porque tomou essa iniciativa de dar voz e espaço para que nós possamos, pelo menos, encontrar ou pensar a respeito do que nós podemos fazer de melhor para os nossos filhos, para que as nossas gerações, ou as gerações que vierem depois de nós, tenham uma vida e um mundo muito mais seguro do que esse que nós já temos nos dias de hoje e que já foi bem pior no passado. E se é melhor hoje, é porque é os advogados que nos antecederam e porque os processos que antes foram vivenciados por outros profissionais do direito é que construíram o direito que no direito de família evolui de tal forma que ele só alcança os objetivos e as modificações que se fazem necessárias por ousadia dos profissionais da advocacia, que ingressam nos processos e nos tribunais de justiça, trazendo as suas proposições. E são essas proposições que depois viram jurisprudência e termino, então, mais uma vez agradecendo, doutor Daniel, em seu nome a toda a diretoria e a todos os conselheiros, são essas proposições que fazem com que a nossa profissão, da qual nós nos orgulhamos, né, nos permita muito mais ajudar do que ser ajudado. E eu acho que é isso que nos faz ser muito felizes, ainda que nós não tenhamos o contato pessoal, mas, graças a Deus, temos o contato virtual que nos mantém unidos, e a nossa união tem esse propósito, de ajudar com a advocacia onde mais é necessário, se no direito de família, na proteção dos vulneráveis. E se não conseguir dizer o que deveria ter dito, me convidem para uma outra semana jurídica. Muito obrigado.
Obrigado. Parabéns, professor. Como sempre, Obrigado. Brilhante, objetivo, claro, como disse a nossa conselheira aqui, lúcido e muito real nas colocações, muito bem representando aí os anseios e as agruras da advocacia nessa área do direito de família. Realmente a gente viu, né, durante esse período, desses 5, 6 meses, muitas ações visando modificação de visita, de convivência, de alimentos, algumas verdadeiras, decorrentes da queda de renda, e como o senhor falou, que dependiam única e exclusivamente, muitas vezes, do bom senso das partes para resolver a questão, porque o judiciário não consegue ter tempo, nem a lei sabia que a pandemia ia acontecer, né? Então, a hora que a lei mudar para prever uma pandemia, já passou essa pandemia, né? Veio uma nova. Exatamente. Então, mas nós vimos situações também de pedidos realmente muito reprováveis, às vezes, das pessoas se aproveitando da situação e deixando, como a gente sempre discute nas questões, e aqui eu faço também uma homenagem, um agradecimento à presença da Jaqueline Alan, que está aqui, que é a nossa diretora do IBDFAN de Campinas, agradecer a Jaqueline. A gente sempre que conversa e discute no IBDFAN, e aí também na UAB, a gente fala sobre essa necessidade da preservação do interesse dos filhos e da gente conseguir realmente, acho que esse é um trabalho importante do advogado, da advogada, mostrar para os pais que realmente o ponto ali de importância e de preocupação são mesmo os filhos. Mas, infelizmente, a gente tem muitas nuances aí, questões sentimentais envolvidas nessas situações, né, professor? Eu vou deixar a palavra aberta aqui para os nossos diretores, conselheiros. Só ler aqui uma observação da Gabriela Coutinho, professor, aqui no chat. Ela parabeniza pela palestra, só que ela acha muito complicada a questão da conta conjunta, uma vez que nem todo gasto consegue ser separado fielmente. E que ela acha que isso pode ser uma tentativa de controle, não só sobre gastos, mas sobre a vida do cônjuge que possui a guarda. Que ela tem receio que isso vire mais uma forma de um abuso, aí, de um assédio moral em cima do outro, né? Posso aproveitar? Claro, professor, por favor. Não, eu acho que ela tem razão no momento em que eu não fui totalmente explícito, claro, naquilo que eu queria dizer. Os alimentos, eles são divididos entre os gastos ordinários, os gastos eventuais e os gastos extraordinários. Quando eu falo da conta conjunta, ela tem o destino e ela é só destinada aos gastos ordinários, da escola, do transporte e do curso extracurricular, ou seja, aqueles gastos que pode ser do condomínio, pode ser do aluguel, mas aqueles gastos pontuais. Por quê? Porque os espanhóis eles fazem essa divisão. Quando os gastos são ordinários, é da conta conjunta. Quando os gastos são pessoais, diretos, cada um dos genitores faz o gasto direto quando estiver na posse dos filhos. Então, todas as despesas que ele tem quando os filhos estão sob sua companhia são despesas que ele arca, o genitor que está na companhia dos filhos. E aí vem os gastos extraordinários. Os gastos extraordinários não são todos os progenitores que têm condições de pagar, de despender, porque gastos extraordinários é uma cirurgia eventualmente necessária, um aparelho de dentário, às vezes uma viagem para a Disneylândia, tem de tudo, como extraordinário. Agora, isso depende de negociação. Então, quando eu tenho uma conta conjunta que me elimina o imposto de renda e tenho uma conta conjunta que é utilizada para gastar despesas que são, obviamente, necessárias e conhecidas, eu não vejo assim uma fonte de atrito tão grande, ou pelo menos que não seja melhor do que o que hoje é praticado. Hoje o que é praticado é uma despesa que se não se tem controle e que gera uma desconfiança, né? Eu estou procurando uma solução que elimine a desconfiança, porque essa desconfiança é que é o maior gerador de discórdias e de processos. Não é só a desconfiança, é inclusive daquele provedor que não gosta de dar dinheiro, de entregar dinheiro
nas mãos do seu cônjuge, porque ele não quer que esse ex-cônjuge tenha uma liberdade financeira, uma independência que possa se movimentar e que ele, então, não possa ter esse controle. Mas esse controle desaparece porque esta conta ela tem o destino, como disse, das despesas ordinárias. Claro que não é a solução ideal, mas é um começo que se pode ter como ponto de partida. Professor, realmente. Pode falar, Lu, por favor. Não, tem mais um comentário aqui da Ana também, sobre a falta da Ana e da Bárbara, né, também. A Letícia comenta que ela acha, entende prática aí, a Letícia, que ela entende prática a questão da conta conjunta, né, realmente é um ponto para aí eliminação, né, de prestação de contas. Exatamente. E a Ana Maria fala da falta de urbanidade por parte de vários pais, ainda no que tange aos filhos. Penso que os institutos da mediação e conciliação devam ser cada vez mais explorados com o intuito de minimizar. Eu também acho, professor, mas faço uma pequena observação. Lamentavelmente, a vinda do novo CPC trouxe o assunto da conciliação e a mediação, mas a estrutura e a infraestrutura física para isso não vieram juntas. Então, lamentavelmente, ficou na lei, mas a prática não existe porque não tem sequer espaço físico nos fóruns para esse tipo de prática, né? Então, a gente ficou, quer dizer, infelizmente, a gente perde uma grande oportunidade, muitas vezes, de resolver de uma forma amigável a questão, conduzida por um técnico aí da área, mas porque por falta de estrutura. Não sei aí no Tribunal de Justiça. É a mesma coisa, quer dizer, é a falta de estrutura, é a falta de boa vontade, porque a maioria dos cônjuges ainda estão muito ressentidos pelo fim do casamento e não querem dar espaço para essa aproximação, para essa tentativa, porque quem quer fazer uma separação, um divórcio consensual, ele nem busca o judiciário. Quem busca o judiciário é aquele que quer realmente estabelecer o litígio, e aí não tem a mediação, para ele é um empecilho, porque vai inviabilizar ou dificultar aquilo que ele quer pôr em prática, né? O terrorismo, a dificuldade, a carestia, ou seja, ele tenta minar a resistência do outro. E, às vezes, a mediação acaba, pelo tempo que toma, né, às vezes acaba sendo um fator de fomento ainda de uma litigiosidade. Aqui, sem demérito nenhum, a mediação em si, mas ela precisa ser feita, quando estrutura existe para isso, com a boa vontade de um casal que realmente quer encontrar um meio termo para encerrar o seu litígio. Muitos não estão imbuídos desse propósito, né? Sim. Você quer falar, Daniel? Pode falar, Lu. Pode seguir. Professor Rolf, pode falar, Ivan. Porque a gente entrou nesse assunto de mediação, falta de estrutura do Estado, tudo. Uma coisa que eu vejo que o novo código trouxe foi a questão de tentar tirar isso um pouco do Estado e transferir para as câmaras privadas. E, infelizmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, isso praticamente não acontece, né? Eu não sei se tem visto situações diferentes em outros estados, ou talvez no Sul, onde tem mais atuação, em que essa transferência do Estado para o privado esteja funcionando bem. Qual é eu não entendi bem a transferência, em que sentido, professor Ivan? Permitindo que os processos judiciais fossem transferidos para câmaras privadas, né? Não vinculadas diretamente a como Sejus, A mediação, né? A mediação. Eu acho que isso precisava incrementar um pouco, né? Realmente usar isso que está no código para ver se funciona, né? Aqui tem se feito uma experiência de quando os processos chegam nos tribunais, os desembargadores relatores perguntam se os apelantes, os recorrentes, gostariam de submeter uma mediação, mas eu não tenho visto muita acolhida em relação a isso, né? Talvez porque quando chega lá numa situação de apelação, os ânimos já ficaram muito mais acirrados, em especial aquele que perdeu maior parte do processo, né? Ou que acredita demais na sua tese que está posta na apelação.
o ideal é que seja no começo do processo, mas também é um momento muito difícil, porque os ânimos ainda estão muito acirrados. Então, é delicado, porque tem um elemento psicológico aí que atrapalha bastante. Talvez, quem sabe, o modelo americano que obrigasse os advogados a fazerem a mediação. Quer dizer, o processo não chega de modo algum ao judiciário enquanto eu não provar e comprovar que tudo foi proposto e tentado para que eles realmente chegassem a um consenso. Né? Obrigando, talvez pudesse ser aí um modelo que pudéssemos nos espelhar, né? Obrigar a advocacia a realmente provocar a mediação. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço. Professor, tem uma colocação aqui do Paulo. Ele, primeiramente, elogia essa questão que o senhor colocou referente a essa constatação de prática de atos de alienação parental, e ele começa com uma afirmação que, em tese, esse abusador seria advertido inicialmente, haveria aquele estudo psicológico ou psicossocial, e aí ele pergunta: o professor entende que cabe ao judiciário a fiscalização de frequência ou não nesses acompanhamentos? E caso não seja do Poder Judiciário, perdão, se há a negativa no tratamento, parte-se para um pedido de suspensão ou de perda temporária? Sim. Porque a obrigação de se submeter ao tratamento é uma imposição, como um mastrente, digamos assim. Uma multa, se não obedece, vai somando o valor dessa multa diária ou semanal, seja lá como for, ou por visitação negada. É a mesma coisa, ou seja, se não se submete a uma terapia ou um acompanhamento psicológico psiquiátrico, a ideia de que haja uma suspensão da convivência até que ele se submeta a tanto. Né? O fato é que, às vezes, principalmente em situações de falsas memórias, em que há acusações de abuso sexual, intrafamiliar, etc. e tal, não se consegue pôr isso em prática, que é a reversão da guarda, porque esses processos de falsas acusações de abuso sexual, eles demandam tanto tempo que, quando o juiz descobre que era uma falsa memória, uma falsa denúncia, o filho já não conhece sequer a figura do pai, ou seja, já não consegue, fica numa dependência tamanha do genitor que usa a alienação, que não tem como reverter. É uma situação delicada, mas se não houver, no meu modo de pensar, né, determinações duras e concretas e efetivas, nós sempre vamos girar em torno do nada. Se eu bem me lembro dos clientes que tenho, do lado que sofre alienação, todos eles se queixam que o judiciário não tem efetividade. Né? E é difícil promover uma ação de alienação, um incidente de alienação, porque a gente encontra a extrema resistência do ponto de vista do Poder Judiciário de abrir o espaço para essa alienação parental. Assim como encontra também, já aproveitando o espaço, extrema dificuldade quando se quer provar fraude, que é necessário quebrar sigilo bancário, contábil e fiscal, etc. e tal, também se encontra dificuldade. Quando, em 1997, eu escrevi um artigo sobre a execução de alimentos, eu dei o nome desse artigo de O Calvário da Execução de Alimentos. E dizia lá no meio a execução de alimentos é quando a pessoa já está exaurida, ela precisa urgentemente dos seus alimentos. E aí esse processo de execução é o mais demorado de todos os processos e não perdeu esse status. Continua sendo o pior de todos os processos. E a conclusão que fazia nesse artigo é que, às vezes, o judiciário atua muito mais em favor, não digo que conscientemente, mas muito mais por excesso de zelo, atua muito mais em favor do renitente devedor do que do necessitado credor. E enquanto essa mentalidade continuar sendo assim, de que se protege muito mais quem deve, porque temos excessos de pruridos, aquele que precisa vai continuar sendo a vítima de uma inação ou de uma falta de efetividade. Então, essa mudança radical ela precisa acontecer. A gente tem que olhar para quem precisa, para quem é
necessitado, para quem é vulnerável. Não dá para ficar cheio de pruridos com os devedores, porque acho que a palavra da hora, em termos de poder judiciário, em termos de justiça, é o abuso. Existe um abuso muito grande em todos os sentidos, porque as pessoas que abusam não sofrem nenhum tipo de represália. Não existe nem sequer uma singela multa, né, agora me faltou ali a situação, né, por abuso de alguma coisa, nem isso, né, me faltou a palavra agora. Abuso processual, né? Nem isso, né? Por má-fé, por litigância de má-fé. Nem isso. Ninguém é litigante de má-fé. Sim. É verdade. Nós somos advogados. Porque quando nós vamos recorrer lá no judiciário, aí nós somos litigantes de má-fé. Já vem o aviso. Se recorrer, já sabe, vai pagar uma multa. Eu acho um abuso isso em relação à advocacia, né? Sermos pressionados a não recorrermos, porque se recorrermos, que é a nossa obrigação, e se o recurso existe é porque é um direito, e esse direito nos é cerceado sob a ameaça de que sofreremos uma multa, e que não é pequena, se ousarmos recorrer. É verdade. Perfeito. Verdade. E ainda vem constando a sentença. A divirta a parte, né, professor? A parte fica divertida. Já tem que inibir, né? Se recorrer e entender é má-fé. É má-fé, nossa. Então, e no STJ ainda pergunta, né? Vai insistir mesmo no recurso? Tem certeza? A multa vai de... Isso. É impressionante. E foi feito para isso o STJ, né? Meses, anos depois, ele pergunta, você insiste naquele seu recurso de 4 anos atrás? Demorou tanto tempo. Como se fosse culpa nossa, né? Professor, eu também cumprimento aqui, eu vi que o Peter Pessuto, nosso presidente do Conselho Regional de Prerrogativas, está aqui, também quero cumprimentá-lo. Nós temos uma outra pergunta aqui, professor, se o senhor já conseguiu ou já viu alguma decisão judicial que fixe a necessidade dessa conta conjunta. A Ana Paula Lousada Dias que pergunta se já foi deferido, o senhor sabe se já foi deferido pelo tribunal ou por algum juiz alguma determinação nesse sentido? Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de algum cliente que me solicitasse isso, né? Mas eu não me canso de divulgar essa ideia. Eu sou um aficionado da advocacia do ponto de vista da ousadia. Eu acho que o advogado é o inovador do direito, é quem constrói a história da jurisprudência. E aí, esta história nós só vamos construir se nós ousarmos, se nós pedirmos, se nós requerermos. Nós temos que ser inventivos para requerer aquilo que atenda o anseio dos nossos constituintes. Então, tudo aquilo que pode servir para a solução de alguma situação pessoal, eu sempre requeri, apesar de muitas vezes, né, ser defenestrado pelo fato de trazer uma ideia, como, por exemplo, em 1997, desenvolvi a ideia da desconsideração inversa no direito de família. Quer dizer, o que aconteceu em 97? Eu fui escorraçado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sempre conto, fiz que nem o Paulo Coelho, sentei à beira do rio e chorei, porque diziam que eu estava pedindo coisas que não existiam no mundo jurídico. Em 97, 18 anos depois, eu encontro um Código de Processo Civil consagrando a desconsideração da personalidade jurídica. Talvez, não espero que sejam daqui a 18 anos, mas talvez daqui a 2, 3, 4 anos eu me depare com um deferimento nesse sentido. Assim como eu me deparei quando expus em outro momento, não tão distante, a ideia de que os cônjuges, quando se separam, os pais, quando se separam, têm que ter lá como é que chamei aquilo de um plano de parentalidade, que tem a ver com a divisão da guarda compartilhada, ou seja, teria que ter um plano de parentalidade. Se nós temos guarda compartilhada, qual é o significado? Como é que se pratica o plano de a guarda compartilhada? Porque a gente sai do foro sem saber o que é a guarda compartilhada. Não sabe o que deve compartilhar. Mas se tiver um plano de parentalidade, vem tudo detalhado. Mas isso foi uma ideia proposta e alguém me perguntou uma vez, o senhor já viu alguma situação de um plano de parentalidade? Não tinha visto, mas agora eu já vi.
2 vezes 1, inclusive, aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pôs em prática o plano de parentalidade e que está funcionando. Então, as ideias boas, que não são as minhas, evidentemente, mas de todos os que têm boas ideias, elas precisam ser acatadas, porque direito de família não é estrito cumprimento à letra fria da lei. Quem for seguir o estrito cumprimento da letra fria da lei não vai praticar direito de família, vai praticar o direito comum, que é o direito que depende de leis a serem formuladas. Direito de família é o dia a dia, é a ânsia que as pessoas têm de solucionarem os seus problemas. E essa eu acho que é a nossa função, encontrar soluções para as angústias das pessoas e não ser um porta-voz da extensão dessa angústia, porque se eu preciso dizer que o que ele quer não existe e que eu não sei como pedir, então é melhor nem me procurar. Sim. Professor, parabéns, realmente, olha, Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, viu? Maravilhosas, é isso mesmo. Professor, aqui acho que 2 últimas colocações. A Ana Maria Mendonça, querida colega, ela pergunta a opinião do senhor sobre a questão do bloqueio de cartão de crédito, CNH e passaporte, para a efetivação do direito a alimentos, do crédito. E, enfim, a Paula Caldeira também perguntando como penalizar o abuso de direito do devedor de alimentos que se utiliza da pandemia para deixar de pagar. Enfim, eu acho que talvez um fechamento aí com essas 2 questões. Primeiro, eu queria mandar um abraço para a amiga Jaque, do IBDFAN, e não podia deixar de cumprimentá-la. Tenho um carinho muito especial por ela e como a todos vocês. Eu acho que me sinto muito à vontade de responder essa questão dessas medidas atípicas lá da passaporte, retenção do passaporte, etc. E tal. Agora não adianta nada, né? Porque ninguém vai a lugar nenhum. Mas em tempos normais tem efeito. Porque nesse artigo que eu falei de 1997, o calvário da execução de alimentos, eu fazia exatamente essas propostas. Caçar o passaporte, a carteira de motorista, o cartão de crédito, eram propostas que tinham sido feitas em 97. Talvez, então, agora, de novo, eu possa me regozijar, porque o CPC de 2015 adotou essas sugestões de 97. Eu sou amplamente a favor, mas vi hoje ou ontem uma jurisprudência já dizendo que essas medidas atípicas, digamos assim, só podem ser implementadas se forem esgotadas todas as formas de execução dos alimentos. Ou seja, é um retrocesso, né? Aquilo que deveria somar está diminuindo, porque sempre disse, pensão alimentícia só vai ser paga se houver constrangimento para quem deve, porque quem deve cria constrangimento para o credor. Um pai que não paga a pensão alimentícia e a escola reclama porque a prestação não está sendo paga, já vi escola chamando a atenção dos filhos em plena sala de aula, que os filhos saíssem da sala de aula porque o pai deles não pagou, a mãe deles não pagou a prestação alimentar. Esse é um constrangimento. Se é para constranger, a prisão é para constranger. Não é para punir, é para constranger, é para forçar o pagamento. Então, os constrangimentos podem ser adicionados. Se não fosse assim, não era prisão mais protesto. Seria ou prisão ou protesto. Então, pode ser prisão, protesto, cassação do passaporte, etc. e tal. Tudo para constranger, porque o que ele faz é de uma abusividade tamanha que não tem nem como se explicar, né? Porque deixar um criador de alimentos que depende daquele recurso sem o dinheiro necessário, às vezes passando meses e anos sem receber os alimentos, é um constrangimento inenarrável. Pouco é pouco caçar a carteira e etc, etc. Deveria ter muito mais punições. Professor, muito obrigado mais uma vez. A palavra está aberta aqui, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, um comentário, mas, enfim, muitos elogios aqui, agradecimentos, professor, milhares de elogios aqui para a aula, né? O senhor sempre dá uma aula, é sempre um prazer ouvi-lo, principalmente porque fala não só da teoria, mas da prática, do dia a dia, do que acontece e que a gente enfrenta todos os dias nos fóruns e nos tribunais e também nos nossos escritórios, atendendo aos casais e às famílias. Então, professor Wolff, eu quero mais uma vez agradecer em nome da subseção, em nome da diretoria, do nosso conselho seccional, do presidente Caio também, aqui da Silvia, do Fábio, representando o nosso conselho,
agradecer mais uma vez essa abertura maravilhosa aqui. Hoje nós tivemos mais de 300 participantes assistindo à palestra, um sucesso, assim, a todo mundo aqui realmente muito, muito, muito feliz com o que ouviu e com as lições que recebeu do senhor. Então, eu agradeço mais uma vez, professor Rolf, pela honra de abrirmos a Semana Jurídica de 2020, virtual, mas com todo esse calor humano que o senhor nos traz sempre nas palestras, nas suas falas. É sempre uma alegria ouvi-lo e estar próximo, ainda que em vídeo. Professor Rolf, nós vamos fazer agora um sorteio aqui de 2 bolsas, 50% de 2 bolsas de estudo, primeiro do curso Damásio, Educacional Unidade Campinas, e depois do ProOrdem, ESD, para quem for advogado, um curso de pós-graduação, para quem for estudante, um curso preparatório para exame de ordem, enfim. Então, o que preencheram o nosso formulário, nós temos 214 pessoas que preencheram, então o professor Rolf vai escolher um número de 1 a 214, dentro de 1 a 100 e pouco, e depois de 100 e pouco a 214, para ficar dos 2 grupos aí. O primeiro número seria o 1, para privilegiar aquele que foi o primeiro inscrito. Então, o número 1, a Carol vai colocar aí para a gente quem que é o número 1, ou ela pode falar, ou ela pode colocar no chat. Acho que ela vai projetar, Dani. Receber a bolsa do Damásio Educacional. Professor Rolf. E outro número, o segundo número. Qual é o último? 214. Para aprender a ser o primeiro na próxima vez. 214. Então para a bolsa do ProOrdem, o número 214, número 1 e número 214, acho que a Carol não está aqui. A Carol está aí ainda, sim, a Beatriz também. Beatriz, Carol, vocês conseguem nos falar quem ganhou, então, o número 1 e o número 214? E também agradecer mais uma vez a Vida Max, administradora de benefícios, que é a administradora do plano de saúde da UAB Campinas, junto à Unimed Campinas. Agradecer também aos nossos advogados, estudantes que estão aqui, amigos. Eu vi que tem gente de fora, advogados de Pelotas, de outras cidades que estão aqui acompanhando. Estou vendo que tem a nossa turma aqui da pós-graduação em Direito de Família, da ESA, também está em peso. Enfim, então agradecer muito a presença e a participação de todos. Então está aí, olha, a Larissa Foresto ganhou então a bolsa do Damásio Educacional, depois as meninas entram em contato com você, tá bom? E a Mariana Sela Barbosa ganhou a bolsa do ProOrdem. Muito obrigado. Então, aí, parabéns aos agraciados pelo prêmio, não é isso? Se alguém mais quiser usar a palavra, senão eu vou agradecer mais uma vez ao professor. Professor, muito obrigado mais uma vez. Vou passar a Luciana, vou passar a doutora Silvia Melges, então, que hoje está aqui nos brindando com a presença, para ela fazer o encerramento dessa primeira noite, caso nenhum dos diretores aqui, amigos, tenha mais alguma palavra a acrescentar. Muita honra, presidente Daniel. Faço parte desta primeira noite aí da Semana Jurídica e de uma maneira brilhante se abriu essa Semana Jurídica com essa palestra maravilhosa do professor Madaleno. Há algum tempo eu não ouvia uma palestra sobre família tão lúcida, tão objetiva, tão prática, tão leve, e o que traz exatamente o que nós necessitamos no dia a dia. Nós não precisamos realmente de nada engessado, nós precisamos do sentimento, da prática, das necessidades do dia a dia. Professor, olha, eu fiquei encantada mesmo, e acho que, para mim, eu ganhei a noite, e imagino que todos devem estar se sentindo assim também. Então, em nome de todos,
Agradeço a presença de todos, como diz o doutor Daniel, para eu encerrar, em nome do nosso presidente da seccional de São Paulo, doutor Caio, e de todos os conselheiros do Estado de São Paulo e os conselheiros de Campinas, dou por encerrada esse primeiro dia brilhante aí de palestra. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada, professor. Uma boa noite. Até amanhã. O professor Rolf está convidado para assistir amanhã ao nosso segundo dia da Semana Jurídica, com o professor Nelson Rosenwald e o procurador Felipe Braga Neto. A educação não fica bom, então. Muito obrigado. Uma boa noite, professor Rolf. Muito obrigado mais uma vez. Noite, obrigado professor. a todos. Boa noite a todos. Até Boa mais. noite a todos. Até logo. Tchau, tchau.